Olá, muito boa tarde, são 17 horas pontualmente em Manaus e hoje nós estamos aqui mais um Virando Jogo, episódio 76, com um tema super interessante e com algumas particularidades que você vai se entusiasmar, vai se solidarizar e vai também passar a entender um pouco mais da solidariedade. Hoje nós vamos falar a Barraca do Bexiga e a solidariedade e o meu convidado super especial, já eu falo com vocês. Antes disso, eu quero dizer que nós estamos aqui no maior site de notícias Amazonas atual, que leva para você a melhor notícia, informação de verdade todo dia, toda hora, a todo instante. Tudo isso coordenado pelo Valmir Lima, que é um jornalista reconhecidíssimo na nossa Amazonas. E isso tudo, gente, com a melhor água, que eu quero dizer para você que, gente, está um calor lá fora, pelo menos quase 40, os rios começaram a encher, graças a Deus, estamos passando por esse momento de estiagem, mas o calor ainda é muito grande, então, que tal a melhor aguinha com o maior pH, essa água que é maravilhosa, água Toia, aproveitar para mandar um abraço lá para o seu Rodrigo Aguiar e também para a dona Vitória, que sempre estão com a gente aqui nesse Virando o Jogo. E no episódio 76, vamos falar sobre Barraca do Bexiga e a solidariedade. Nos dias atuais, a solidariedade é um valor de suma importância em um mundo marcado por desafios econômicos, sociais e ambientais cada vez mais complexos. Neste contexto, onde as desigualdades são evidentes e as crises humanitárias e ambientais se intensificam, a prática da solidariedade transcende a esfera individual e se torna um imperativo coletivo, envolvendo todos os setores da sociedade, incluindo o mundo empresarial. O papel do empresariado moderno vai muito além da busca por lucro e ele se estende ao impacto positivo que as empresas podem ter em suas comunidades e no mundo. Ao adotar práticas de responsabilidade social e ambiental, as empresas podem se tornar agentes transformadores, ajudando a reduzir desigualdades, promovendo a inclusão e apoiando iniciativas que melhorem a sociedade como um todo. Nesse contexto, surge a tão querida Barraca do Bexiga. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre isso que a gente vai conversar. E eu quero começar dizendo que o meu convidado é o senhor Armando Enes, que é o coordenador atual. Senhor Armando, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Marcos? Obrigado pelo convite de estar aqui. Quero agradecer o seu tempo, eu sei que é um tempo corrido, principalmente aí nesse momento de preparação, estamos aí próximo dia 22 já acontece a barraca, então deve estar cheio de compromisso, seja de cunho da organização, planejamento, patrocinador, pessoal para trabalhar, venda dos convites, mas obrigado por estar aqui, será um prazer para a gente poder conversar e bater um papo. Obrigado. Você faz parte disso, né? Trabalha na Barraca do Bexiga também, com muita, né? com muita satisfação, muita satisfação. Trabalha, é um barraqueiro também. A Barraca do Bexiga surgiu em 1984, dentro da Feira da Bondade da APAI, que trazia barracas representando diversos estados. A nossa história, que me incluo nela, nasceu a partir de uma iniciativa do então gerente de recursos humanos da Sharp do Brasil, Jurandir Gaioto. Seu Jurandir, grande Jurandir, lá do Picolino, dona Marisa Gaioto, um super abraço lá ao Paulo, toda a rapaziada que sempre estão lá nos prestigiando e servindo o melhor chopp de Manaus, aquele chopp geladíssimo, Brahma com a melhor pizza, que essa melhor pizza só perde para a pizza da Barraca do Bexiga, que nós vamos vivenciar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E qual que era o intuito da Barraca do Bexiga? É reunir, integrar a turma de paulistas que haviam chegado a Manaus. Foi aí que surgiu a ideia de criar um pedacinho de São Paulo na cidade, inspirado no famoso bairro paulista do Bexiga, conhecido por sua gastronomia e cultura italiana. Ressalta um dos fundadores da barraca, Armando Vale, vice-presidente de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Manufatura de Manaus e Comunicação Institucional da Whirlpool Latinoamérica. O sucesso foi tanto que a Barraca do Bexiga deixou de integrar a Feira da Bondade e passou a ser um evento independente, mas com o mesmo caráter de solidariedade, com o intuito de reunir amigos e familiares para trabalhar de forma voluntária, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Só no ano passado, imaginem vocês, que a barraca recebeu cerca de 3 mil pessoas. Aliás, o ano retrasado, ano passado não ocorreu, mas o ano retrasado, cerca de 3 mil pessoas e arrecadou cerca de R$300 mil. E esse ano a gente está trazendo essa nova edição e é sobre isso que a gente vai falar. Gente, primeiro eu quero dizer aqui, antes de continuar, que é um ambiente familiar,
agradável, divertido e de muita solidariedade. São relatos que daqui a pouco o senhor Armando vai compartilhar conosco de instituições que são ajudadas, que transformam vidas. E essas instituições têm um papel social fundamental nos dias atuais. E é sobre isso que a gente vai conversar. E a partir de agora eu tenho o prazer de estar aqui com o Armando Enes do Vale Júnior. Ele é economista, pós-graduado em gestão financeira pela FGV. Ele é conselheiro certificado pelo IBGC-CCA, consultor da Whirlpool Latinoamérica, conselheiro de instituições como CIAN, Fundação de Ensino e Pesquisa Paulo Feitosa e da AGEMAN. Iniciou sua carreira em 1972, então com 14 anos, como office boy da empresa petroquímica União. Em 1978, passou a integrar a Sharp do Brasil, onde permaneceu por 19 anos em uma carreira ascendente, que lhe proporcionou o convite para atuar em Manaus. Em 1998 a 2018, fez parte da Whirlpool, que conjugava de duas marcas, Brastemp e Consul. Tornou-se, inclusive, BP em 2009, acumulando áreas de negócio, em paralelo toda a Manufatura Brasil, serviço de assistência técnica e inovação, destacando-se ainda por sua atuação internacional no Cone Sul. Atualmente, desde 2018, é sócio da DDL Manaus. Senhor Armando, vamos conversar um pouco. Bom. Esse currículo aqui é um currículo que traz assim muita autoridade no que faz. E aí eu quero iniciar, não falando da barraca, mas trazendo um pouquinho dessa visão de negócio, né? Como que é a sua percepção com relação ao mundo dos negócios atual e seus principais desafios? A minha geração ainda está aprendendo, acho que todo mundo está aprendendo um pouco, né, com os desafios atuais. O que me atualiza muito é que eu estou na Paulo Feitosa e lá é inovação o tempo inteiro. Então, muito envolvido com essa coisa de realidade aumentada, IA. IA já é parte do telefone, você já pergunta para ela, deixa o Google para trás. Mas isso deixa o ambiente muito mais competitivo. Okay. Né? E é para isso que eu acho que todas as empresas trabalham. Né? Eu digo que do portão para dentro quem cuida são os empresários, do portão para fora quem tem que cuidar é o governo e facilitar a vida. E a nossa aqui não é das mais fáceis, mas enfim. Mas todo dia as empresas têm que trabalhar em produtividade e olhar. Eu estava pensando assim há 20 anos atrás, como a noção sobre sustentabilidade, cuidado com pessoas, mudou ao longo do tempo. Né? Você vê aqui, mesmo no Amazonas, quando eu cheguei, você ia pescar, trazia 200 peixes. Né? Hoje em dia, solta. Né? É muito interessante, inclusive, esse mercado, né? Que mudou completamente a forma de agir. Você pescava, você queria trazer tudo aquilo, eu trouxe muito peixe. Hoje em dia, isso daí está fora de moda, fora de contexto. Em alguns lugares, proibido, né? Cota zero e tal, o que é perfeito. Hoje, o que é normal, naquela época não era. Então, o tratamento de diversidade, de mulheres, enfim, esse ambiente mudou muito, mas mudou para melhor. A Whirlpool sempre prestigiou a coisa da diversidade. E ela tinha uma frase que não bastava ser diverso, era diverso com inclusão. Então, você tinha que trazer a diversidade para dentro da companhia. Okay. E a gente trabalhou muito esse tema. Tem o Consulado da Mulher, que é uma iniciativa maravilhosa, um dia a gente pode falar dela, mas é uma iniciativa da Whirlpool que cuida da mulher, de independer a mulher nos negócios, e ensiná-la a ser produtiva e oficializar, enfim. Isso eu tive muito orgulho. Eu digo que lá, de tudo que eu fazia, era a coisa que mais me ajudava, mais me motivava, era o Consulado da Mulher. Do que se tratava o Consulado da Mulher? Na verdade, nós vimos no seu currículo, e aqui era tanta coisa, que eu falei, gente, se eu for falar tudo que ele faz aqui, a gente vai demandar muito tempo. Mas acho que é uma importante. Brincadeira com a marca, era Consul ao lado da mulher, porque a Consul é uma marca do grupo, né? E aí um dia um cara, um visionário, o Paulo Periquito, era presidente do grupo, chamou a diretoria, no final do ano falou, olha, tem aqui 2.400.000 em doações que vocês fizeram esse ano. Eu queria que vocês verbalizassem o que é que esse dinheiro movimentou, mudou a vida de alguém. E ninguém sabia dizer, porque todo mundo assinava, dava uma geladeira aqui, uma coisa lá, enfim. Ele falou, vamos parar com isso e vamos organizar. E aí a gente montou o Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher encontrava mulheres em situação de vulnerabilidade e que tinham negócios, ensinava ela a melhorar aquele negócio, né? Noção de negócio, higiene, estoque, finanças, e trazia ela para o patamar. Quando essa jornada levava normalmente 2 anos, quando ela saía, o intuito era que ela tivesse um CNPJ e um estabelecimento funcionando. Então, assim, tinha cozinha industrial,
A gente fez uma em Guarujá muito legal, com a ajuda da Dow Química. A gente construiu uns apartamentos, nós fizemos a lavanderia e a cozinha. Então, os maridos levavam as marmitas que compravam das mulheres que produziam. Bacana. E lavava a roupa da família inteira com as máquinas de lavar que lá estavam. E isso dentro desse espectro de empreendedorismo, de aprender a fazer as coisas, né, servir a população e sem o ajudar paternalismo, né? Sem o paternalismo. Sem, não. Né? Você trazendo ferramentas de gestão, hora de gestão, empreendedorismo, inovação e convergindo isso para esse ambiente de negócio, que é o mais importante. Sem ser aquilo que o Paulo identificou naquele ano, que era a gente dava dinheiro sem promover. E por que mulher? Porque mulher era o foco na época. Né? Ok. Não é mais, né? A mulher era quem definia o eletrodoméstico. Hoje não é mais, né? É a família que decide. Mas foi muito legal. Então, a gente escolheu uma causa. A gente não cuidava de criança, de velho, nada, era mulher. Todo o dinheiro que a gente doava era através do consulado para alguma atividade feminina. E quando o senhor começa a falar de escolher causas, né? Isso me traz já para a próxima pergunta, para o nosso tema efetivo aqui. Nesse mundo atual, a gente tem assim, uma série de empresas que cada vez a gente tem uma competitividade que não é mais local, ela é intercontinental. No seu ponto de vista, como que uma empresa deve fazer ou deve atuar para que ela se torne socialmente correta? Eu digo assim, eu cuidei de sustentabilidade no Whirlpool durante algum tempo e essa pergunta era recorrente. Né? Falar assim, como é que eu me incluo nesse mundo? A primeira coisa, você tem que controlar tudo que entra na sua fábrica ou no seu escritório e tudo que sai do seu escritório. Se você fizer isso, você já tem um passo muito grande. Uhum. O que sai, por exemplo? Sai além do produto, resíduo. Aprendi a não chamar há 20 anos de não chamar de lixo, né? Porque não existe. Você não pega algo e joga fora do planeta, né? Mesmo assim seria lixo, ele só se transforma. Okay. E a gente cuidava de toda a questão de resíduo. A Whirlpool foi uma das primeiras empresas do Brasil a fazer resíduo zero em fábricas. Ela tinha 6 fábricas. E aí cuidar da água, esgoto, estação de tratamento, o em volta, o entorno, né? Por exemplo, aqui em Manaus, a gente estava no meio do bairro. A fábrica está lá. Então, a gente cuidava do entorno, fazia campanha de vacina, vacinava todo mundo em volta. Enfim, fazia visita das crianças. Não precisa mandar foguete para a Lua. Aliás, eu acho que aquele comprometimento dos 25 anos que fizeram em Nova York e tal, comprometeu demais o andamento das empresas e hoje o que é percebido, pelo menos nos investidores, é que esse passo tem que ser gradual e constante. Né? Não adianta e falar com assim, coisas palpáveis. Daqui a 25 anos eu vou... Não, daqui a 25 anos muitos já não estão aqui. Né? Então, essa gradualidade, né, de cuidar dessas coisas. E aí, por exemplo, o consulado eu sempre uso como uma grande referência, porque era um negócio que a gente sabia fazer. Então, sabia envolver, sabia fazer negócio, sabia onde aquilo ia dar. E para mim, é o segredo. Agora, quando você fala em sustentabilidade, para mim começa assim, controla o que você recebe, de quem você recebe. Lá a gente teve um problema que era assim, a principal matéria-prima era aço. E havia um problema no aço, que era trabalho escravo ou o uso de carvão e de área não autorizada. E aí a gente fez o mapeamento da cadeia do carvão, descobrimos problemas, né? Limpamos a cadeia, no sentido de ajudar o fornecedor a resolver aquilo, e aí a gente passou a ficar um pouco mais tranquilo com os insumos que recebiam. Isso é parte do controle daquilo que entra na empresa. Perfeito. Então, a gente tem se a gente for olhar, a gente tem um viés aí da sustentabilidade, aquilo que é socialmente correto, a integração da sociedade, né, o retorno para a sociedade, e tem a solidariedade, que aí eu quero falar desse tema efetivamente, que esse é o motivo principal desse nosso bate-papo aqui. Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem assim um currículo extenso, cheio de atividades profissionais, e como arrumar tempo para conseguir coordenar um evento da grandeza que se tornou a Barraca do Bexiga e com o papel solidário que ela tem? Primeiro, assim, é fácil porque eu tenho coordenadores, a gente é uma equipe, na verdade. Eu sou um dos coordenadores, né? Talvez nominado como coordenador geral, mas, na verdade, eu tenho o Edson Costa na comunicação, tenho o Wilson Périco na fala, na coordenação, tenho o Cid, que cuida da pizza, tenho o Josué, que cuida das compras, tenho o Jura, que cuida de cardápio, chopp, bebida. Então, a gente tem uma receita de bolo, já
Tenho lá 8 páginas, todo ano eu dou uma completada de coisas que a gente não pode esquecer. E acaba ficando não menos trabalhoso, mais fácil de você não escorregar. Nas primeiras edições, chegava lá e falava, faltou a rede do molho. Como é evento anual, era muito fácil disso acontecer. Depois foi para a lista, a gente ainda comete alguns deslizes. Teve um ano que a gente chegou lá, por exemplo, você já teve lá, mas nós chegamos e quem alugou as mesas? Aí um olhou para o outro assim e falou, acho que nós não alugamos. No dia do evento. No dia do evento. E aí a gente conseguiu 300 mesas para colocar lá no dia com Piscar de toalha. olhos. Então, tem esses acidentes que ninguém vê, mas eu diria assim, é principalmente muito gostoso fazer a barraca do Bexiga. Acho que além, eu penso, e aí é uma colocação, ao mesmo tempo uma pergunta. Porque não é só a questão de organização e planejamento, né? Tem a questão da doação. Sim. Que acho que esse é o principal papel. E esse arrumar tempo, que o senhor poderia estar fazendo, e todos os coordenadores aí, Wilson Pérez, Jurandir, o Cid, enfim, todos eles, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? Está viajando, está pescando, né? Uma série de coisas. E o que move a dedicar-se a essa causa da solidariedade? E eu sei que vocês pesquisam antecipadamente qual a instituição, vão visitar, né, escolhe, faz análise, nesse momento essa é a prioridade, no outro momento essa a outra prioridade. O que motiva efetivamente? Sabe que eu não sei explicar isso, né? Eu não sei como a gente consegue juntar 120, 140 pessoas. Eu explico pelo lado de que eu, principalmente, não tenho tanto tempo de me doar, né, e servir. Isso acaba ficando pesado, né? Todo dia quando você vai dormir, você vê uma série de pessoas com dificuldades e você fica pensando o que fazer. E tomei muitas aulas a respeito disso. Mas quando você junta, e você já viu o ambiente da barraca, né? É um ambiente muito alegre. Tá muito contagiante. Está todo mundo lá se divertindo, canta volare, faz trenzinho, tem brincadeira. Os garçons não são especialistas, né? Eu digo que a gente não tem CNPJ, mas tem 120 a 140 CPFs totalmente dedicados à barraca do Bexiga. Isso é muito legal, é muito enriquecedor. Quais foram os principais desafios da organização da barraca nos últimos anos? A gente está passando por crise econômica, passamos pela pandemia, depois da pandemia, crise econômica, tivemos a retração do polo industrial, tivemos aí ficar ou não com a Zona Franca, né, que foi um outro pacto que nós passamos. Enfim, quais são os desafios para conseguir manter, atualizar e se fazer presente ainda? Você participa, e eu te contei um pouquinho antes, quando a gente começa a barraca, você abre a lista dos inscritos. E aí vem o primeiro frio da barriga. Hoje a gente tem 120 inscritos, mas a gente abriu com 30. Então você começa assim, vou ter voluntário para fazer isso? O time de coordenadores sempre vai trabalhar, mas eu preciso dos garçons, que é o que movimenta, etc. Os garçons, por sua vez, são obrigados a vender ingressos. Então, isso movimenta Inclusive, a noite estão do ingresso. à venda, viu, pessoal? São o ingresso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o ingresso, já estão à venda. A melhor pizza do Brasil, não tem igual. Vai ser o melhor ambiente, super divertido, com o melhor chopp gelado. Tem gente lá contagiante. Tem gente de São Paulo que vem trabalhar na Barraca do Bexiga. Tem pizzaiolo, então assim, é um ambiente muito legal. Já você vai saber como que você faz para adquirir seu ingresso. E depois disso, os patrocínios, né? Quem é que vai ajudar a gente? Então, a gente começa a pedir, a barraca tem um brand já, né? Tem uma marca consolidada e a gente consegue, através disso, trazer um pouco os patrocinadores, que no final do dia é o que vai mudar o ponteiro. Uma pizzaria de 2 dias que vendam 600 pizzas, que é o que a gente faz, dá lucro, mas não dá tanto. Então, a gente precisa ter o convite, né? A gente precisa ter o ingresso, a gente precisa ter... a gente faz o sorteio, né, na noite do sorteio, e a gente precisa ter patrocinadores para levar a barraca ao nível onde a gente quer. Esse ano, por exemplo, a nossa meta aí é atingir em torno de 200, 250 mil para 2 entidades. Essas 2 entidades já foram escolhidas? Já. Qual foi o critério, senhor Armando? Visita e apresentação. Então, levaram a gente a gente fez o ano passado Casa Vida, foi uma indicação do Átila, que é barraqueiro também, e que
ajuda muito na questão do patrocínio. O Átila conheceu o Lar de Vitórias e eu fui ver e era um negócio, assim, o esforço do pessoal lá era um negócio muito grande, uma instalação muito ruim. E aí a gente conseguiu uma casa de um barraqueiro que foi arrendada por 15 anos. Conseguimos 350 mil e reformamos a casa inteira, transformando numa clínica. Eles saíram de 220 crianças atendidas para 2.200. E eles basicamente trabalham com o espectro autista. Esse ano, E aí a gente resolveu que a cada ano a gente ia fazer a diferença na entidade que a gente entra. E a gente conheceu o Abrigo. O Abrigo tem 63 internos, 24 horas, a maioria sem nenhuma mobilidade, vários com encefalia e precisam de cuidado 24 horas por dia. Então, eles têm cuidadores por 24 horas por dia. Os gastos deles são muito grandes, mas eles são uma entidade totalmente organizada, tem lavanderia, tem costura, tem tudo. E eles querem colocar um sistema de incêndio como... Qual a preocupação? Sistema de incêndio. É um negócio assim que não é o dia a dia, mas é uma coisa maior. É o cuidado, é a atenção, é a prevenção. Isso, Bacana. É uma entidade de 28 anos. E a Casa Vida também é tradicional, conhecida em Manaus, e ela trata um assunto que quem mora no Amazonas entende, né? As crianças que têm HIV vêm para Manaus para fazer tratamento e eles precisam de um local para ficar. Esse local é a Casa Vida. Então, eles têm uma posição, uma população flutuante, diferente do Abrigo, mas que precisa de ajuda o tempo inteiro. Eles têm bastante apoio, são também bem organizados, e o que a gente precisa é enxergar, assim, um pouco de organização. Quando a gente fez lá o Lar de Vitórias, eles estavam muito bagunçados, mas a gente conseguiu ir até regularizar e fazer uma nova entidade, que é a Casa Azul, que está rodando magnificamente bem. Gente, olha só, é sobre isso. Tá? A Barraca do Bexiga é sobre isso. Solidariedade é isso. Entender a necessidade e fazer para que possa melhorar a vida das pessoas. Imagine só você ter 63 pessoas que precisam lá de cuidado, atenção, espaço, cada qual precisa de um cuidador o tempo integralmente à sua disposição, precisa da estrutura, alimentação, medicamento, agora sistema de incêndio para prevenção, assim, uma série de coisas. É isso que move a Barraca do Bexiga. É isso que reúne mais de 130 pessoas em torno de uma causa. É isso que faz a gente lá movimentar, ser alegre, ser divertido e tudo isso. Aí tem lá, né? A Nádia estava me mostrando aqui alguns amigos que estão nos prestigiando na audiência. Tá lá o Fábio Tomazelli, a Camila Vale, o Wilson Périco, o Jurandir, né? O nosso segundo Wilson Périco, é o nosso Mister Simpatia, né? O Pedro Monteiro, o Rio da Silva, o Anselmo Santos, o Diego Sestaro, a Anília Rebelo, ou seja, todo esse pessoal está lá do outro lado, prestigiando esse momento aqui. Por quê? Porque a gente precisa que você vá participar conosco da Barraca do Bexiga 2024. Vai ser um evento super especial, com a melhor pizza do Amazonas. Vai acontecer lá no Clube do Trabalhador e daqui a pouco a gente vai falar como que você faz para se dirigir até lá. Vou convidar o senhor Armando para tomar uma água, a melhor água do Amazonas, a aguinha toia. E enquanto isso eu quero falar com você que está do outro lado, falar também no evento super especial que vai acontecer no próximo dia, também no dia 22, no Estúdio 5, que é o Fornecedores do Ano 2024. Quais são os principais fornecedores que atendem a nossa população? Isso é promovido pela Amase, mas eu quero registrar para você aqui um evento super especial que não é agora, mas é em março do ano que vem, 2025, de 18 a 20 de março, que é Expo Super Amazônia. Será a maior feira da região norte, onde vai convergir grandes expositores do setor supermercadista. São esperados mais de 3 mil pessoas participantes, mais de 3 mil participantes. Nós queremos ter assim toda uma população lá transitante nesse ambiente. São expositores de toda a região norte, de tudo isso promovido e com todo o cuidado da Amase. A Amase, que é a Associação Amazonense de Supermercados, que vem desenvolvendo um trabalho excepcional no sentido de trazer a oportunidade de unir o supermercadista e de promover as marcas e também o estado do Amazonas. Então, você que está aí, que faz parte aqui do Virando o Jogo toda semana, se prepare para esse evento super especial que acontece em 2025, que é Expo Super Amazônia. É a primeira feira do varejo no estado do Amazonas, que acontecerá no Estúdio 5, Centro de Convenções Estúdio 5.
E a gente está falando aqui sobre solidariedade, a gente está falando sobre ajudar pessoas. E falamos aqui das duas entidades que serão contempladas, mas para que isso aconteça, tem uma série de coisas que estão acontecendo anteriormente. Senhor Armando, quando que começa esse processo de planejamento para que possa, lá no dia 22 e 23, a gente receber todo esse público, comer a melhor pizza e ter um super show que a gente vai falar sobre ele agora? Todos que você citou aqui que estão assistindo são coordenadores. São todos coordenadores? E esqueci de falar que a gente já está na terceira geração de coordenadores. Então, o Diego Sestaro, que está aí... Foi promovido, né? Foi promovido e era filho do Cláudio Sestaro, um coordenador maravilhoso. E agora ele está integrando o time, é um dos mais jovens. É isso que a gente precisa fazer um pouco, que é passar um pouco mais para a juventude e tirar um pouco os mais velhos de lá e seguirem com a Barraca do Bexiga. Mas... a gente começa com aquela lista que eu te falei. Há 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, a gente fez uma reunião de coordenadores e ali a gente começa, cada um já sabe qual é a sua atividade. E a primeira decisão é quem é que a gente traz para o show. Então, a gente trouxe o Roberto. Não pode ser nada muito caro, porque a gente não vai tirar o dinheiro do repasse, enfim. Mas tem que ser alguém importante. Então, a gente trouxe o Roberto Carlos, cover, 3 anos. No último, a gente já percebeu que não tinha mais tanta aderência. E aí, a gente resolveu ir atrás do Vanderlei Andrade. E ele super topou e acho que vai ser um show maravilhoso. Isso vai acontecer na sexta-feira. Na sexta-feira, a entrada é livre para o show. Ok. E no sábado, que a gente tem a noite do sorteio e a noite do ingresso. Então, então na sexta-feira tem lá um showzaço do Vanderlei Andrade. Então, o sujeito ele chega lá... ele já tem estacionamento à disposição, o ambiente é propício para isso, ar-condicionado. E aí, a pessoa que for lá na Barraca do Bexiga, ele vai poder se deliciar da melhor pizza, um bom chopp, refrigerante gelado. Terão aquelas pastas maravilhosas também? Aquelas pastas, elas são assim, a gente não acha em lugar nenhum, só até aí na Barraca do Bexiga. É isso mesmo. Pão italiano. Pão italiano. As pastas, você vê, as pastas também é feito por um dos coordenadores. E tem a tábua do Bexiga, que é a entrada, que é tradicional também. Ela vem com 6 tipos de molho e com pão, enfim, vários tipos de pães e queijo, enfim, é bem legal. E a pizza. A gente não pode complicar muito, porque a logística disso tudo é complicada. E o quente da pizza é que a gente tem 3 fornos gigantes a lenha. Então, além de dar vazão... Quantas pizzas a gente faz por noite, seu Armando? Então, cerca de 350, 400. Mais ou menos uma por mesa. E tem que ter uma velocidade muito grande do forno. Né? O forno sai uma pizza a cada 20 segundos. Então, e essa área da barraca é profissionalizada. A área de forno, de fornear, a gente traz pizzaiolo profissionais, porque ali a gente precisa de velocidade. Mas quem faz a pizza, não. Quem faz a pizza é o CID, e voluntários e coordenadores e pessoas que entendem da Agora, os garçons são muito bons, né? São todos treinados, qualificados, na verdade? Graças a Deus, a gente fala que é muito engraçado, porque ninguém tem prática de servir, né? Então, é comum você ver garçom carregar chopp com o dedo dentro, enfim. Mas é a parte da brincadeira que eu falei da alegria. Quem vai comandar é aquele senhor do ano passado, aquele tal de Wilson Périco, que faz bagunça com todo mundo. Né? O Wilson é um tremendo Eu estou brincando animador. aqui, o seu Wilson é uma figura assim, excepcional e ele se transforma na Barraca do Bexiga. Nossa, e ele movimenta, ele dá a cara da Barraca do Bexiga. Né? Enquanto a gente tem a estrutura da barraca, o Wilson dá a cara da barraca. Então, que é uma cara de animação. O Tomazelli está aí também, o Tomazelli que cuida do som. Então, o som é alto na Barraca do Bexiga. Sim. A brincadeira com criança também é grande. Então, as crianças se divertem. A gente deve ter uma areazinha lá para ambiente extremamente familiar, com segurança, muito agradável. É o momento de você descontrair, encontrar os amigos, né? Rever amigos ali, se confraternizar e, sobretudo, gente, prestar solidariedade. Imagine que esse ano toda a renda, e aí tem uma série de coisas que o senhor Armando pode detalhar um pouco mais, mas tem a venda dos ingressos, tem as doações, tem o bingo que vai acontecer no sábado. Tudo isso é para quê? Para que a gente possa ajudar 2 entidades. Esse ano são só para a gente repetir. Casa Vida. Casa Vida. E Abrigo Amir
Neves. Almir Neves. Então, assim, é muito legal isso daí, porque a gente vai se solidarizar, a gente vai contribuir e depende da sua participação, depende da sua presença, ir lá comer uma boa pizza, tomar um chopp, levar a família, escutar uma boa música, ver muita diversão, muita alegria e tudo isso no ambiente familiar e com segurança. E o mais legal, tem estacionamento para que você possa estacionar o carro e se divertir e depois, um pouco mais tarde, depois de comer 2, 3 pizzas, levar umas 3 para a viagem, aí você pode ir embora e você já fez essa contribuição. E no sábado também, aí você tem um convite para você participar do bingo. Quais são os principais prêmios esse ano? Deixa eu só consertar o nome do abril, que é Moacir Alves. Moacir Alves, Eu tá. fiz uma confusão com o nome. Bom, o primeiro prêmio é uma moto, já tradicional. O segundo é geladeira. O terceiro é forno de micro-ondas fogão. O quatro é máquina de lavar. E o quinto é um ar-condicionado. A grande estrela é a moto. A moto é um Yamaha 125 Neo e vai para aquele que for cartela cheia. Então, os 4 outros prêmios são uma brincadeira durante o evento, mas o grande momento é o bingo da moto. E a gente tem esse ano aqui um negócio muito legal. A gente vai fazer um leilão de 2 motores de polpa Yamaha que a gente ganhou, que é um motor de 15, que é uma coisa que conversa aqui com quem pesca, enfim. E na barraca tem poucos pescadores, viu, gente? Eles são, verdade. Inclusive, não era para contar para ninguém, mas eles vão terminar a barraca e parece ter uma pescaria. Ouvi falar assim meio que en passant, que eles vão trabalhar 2 dias, né? E aí depois desses 2 dias, ao final, ainda vão pescar. Acho que vem uma pá carregadeira, vai juntar os pedaços de todo mundo, porque você sai de lá quebrado. Mas é bonito quando você vê construir a barraca. A barraca é um monte de madeira com um monte de mesa. E 3 fornos a lenha, né? E aí, quando você vê ela funcionando com as pessoas dentro, o que aquilo é integrado às pessoas que visitam e nos dão o prazer de estar lá. E quando termina a barraca, você olha de novo é um monte de madeira com 3 fornos a lenha. Mas o papel foi cumprido. Exatamente. Né? Mas a missão foi cumprida. Acho que isso é muito interessante, isso é muito legal. Gente, é imperdível. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Senhor Armando, mais uma aguinha aqui. Eu quero falar com você que está do outro lado, falar com você hoje da nossa dica de filme, um filme super bacana, A Corrente do Bem. Está disponível no HBO Max. É um filme que, olha só, gente, Corrente do Bem, o Eugênio Simonetti, um professor de estudos sociais, faz um desafio aos seus alunos, que eles possam criar algo que possa mudar o mundo. E essa experiência é tão interessante que esse jogo, né, o nome do jogo é Passe Adiante, e a cada ação que é feita para o bem, eles ganham 3 etapas no jogo. E isso é surpreendente porque transforma não só um dos jogadores, mas também a sua mãe, que se envolve numa causa super bacana. E eu não vou te contar muito mais, mas eu quero indicar para você, é um filme que você vai relembrar a importância e o poder da solidariedade e da gentileza. Então, o filme Corrente do Bem, disponível no HBO Max, para você ter essa dica aí, já que a gente está falando de solidariedade, esse é um momento super especial. Quero lembrar você que a gente tem aqui um parceiro muito bacana. Hoje nós estamos aqui no dia 5 de novembro, estamos se aproximando do final do ano e você está pensando assim, poxa, o que eu vou fazer para o meu colaborador? Final de ano, aquela festa de confraternização, o que eu vou fazer para o meu parceiro comercial? E eu quero lembrar você da ED Brindes, que assim, são os melhores brindes, são nosso parceiro aqui do Virando o Jogo. Imagine você que ED Brindes são mais de 4.000 itens. Então você tem aqui desde itens sustentáveis, muito legais, você tem caneta, você tem mochila, você tem chaveiro, você tem kit churrasco, você tem aqui travesseiro, você tem uma série de elementos aqui de brindes super bacanas. E você pode contratar tudo isso através do www.edebrindes.com.br e também em vendas@edebrindes.com.br. E você vai ter um super atendimento aqui do meu amigo Oséias, está lá do outro lado, e efetivamente ele faz uma prova, ele traz uma prova para você, super legal. Então você vê, poxa, se eu gostei, como que vai ficar a minha marca, como que a minha marca vai se posicionar para o mercado, não só para os seus parceiros comerciais, mas para os seus colaboradores. Então vale a pena a ED Brindes. Indico para você essa marca de qualidade com os melhores brindes e presentes corporativos. Então anota aí para você, www.edebrindes.com.br. Eu estou aqui conversando com Armando Enes, que tem assim, uma vasta experiência no mercado. Ele é conselheiro de grandes instituições, Fundação Paulo Feitosa, CIEAN e outras, tem experiência de mercado e também arruma tempo para se doar e coordenar junto com os outros coordenadores, que eu falei aqui há pouco,
da Barraca do Bexiga. A gente está falando de solidariedade, ajuda ao próximo. Nesse mundo moderno, onde a gente tem inteligência artificial, internet das coisas, a gente está passando por momentos disruptivos, cada vez a gente parece que vai deixando de lado a solidariedade. Mas será que a gente pode deixar de lado? Não, não pode deixar de lado. E é por isso que a gente está conversando aqui desse momento super especial que a Barraca do Bexiga acontece no próximo dia 22. E você não pode perder. A Barraca do Bexiga vai ter lá algumas atrações. Vanderlei Andrade é um deles, que vai estar nos prestigiando com um baita de um show. E o melhor, uma pizza, é a melhor pizza que você pode se deliciar. Num ambiente familiar, com estacionamento, com muita alegria, muita animação. E olha só, são mais de 130 voluntários que estão ali se doando para poder lhe atender, se servir, num ambiente descontraído e de muita solidariedade. Senhor Armando, me diz uma coisa, esses voluntários, de onde surgem esses voluntários? De onde que aparecem aqueles garçons todos muito bem treinados, preparados, né? Aqueles atendentes que sabem exatamente qual a mesa que precisa comandar, né? Que levam direitinho na bandeja o chopp. De onde surgem esses voluntários? Surgem de indicação, um puxa o outro e vão apresentando e a gente vai admitindo. O que é legal é que, normalmente, quem indica já conhece o ambiente, então a gente não tem que explicar muito para o novato o que ele vai fazer, como ele vai proceder. No dia tem ali, na quinta-feira que antecede o evento, a gente tem um encontro lá no SESI, um briefing com chopp, bebida, diversão, que é a nossa marca, e na sexta vão para a briga. O Cleiton, por exemplo, é o coordenador dos garçons. Não falei também tem uma característica da barraca que quando termina você precisa guardar, né? E quem cuida para a gente é o Reinaldo Long, né? Então nós temos lá 2 containers dentro da empresa do Reinaldo com as coisas guardadas. Aí todo ano tira as coisas de lá, refaz a barraca, monta de novo, devolve. O Rei coloca lá 4 dias antes um container refrigerado, porque você precisa guardar chopp, bebida, gelo, enfim. E essa estrutura é criada e depois retirada totalmente do SESI. Na semana seguinte, o SESI precisa estar limpo e o SESI confia muito na gente. Quando a feira era a Feira da Bondade e tinham várias barracas, não tinha esse cuidado assim com o ambiente, que é o que a gente tem. Então, a gente cuida das instalações do SESI porque ali é a casa da Barraca do Bexiga. Tem uma coisa que você já participou também, que nós temos até cerimônia de encerramento no sábado à noite, onde é a única coisa que a gente faz, a gente rouba os extintores de incêndio lá do SESI, normalmente os extintores que estão lá para trocar e vencidos, e faz a confraternização final com o estouro dos extintores. E a criançada adora essa brincadeira. É muito legal, gente. Olha só, eu tive o prazer de participar. Foi uma indicação lá do Jurandir, que me convidou a fazer parte da Barraca do Bexiga. E é algo assim, contagiante, emocionante. Parece que ao final você já fica com saudade quando que vai chegar a próxima. E a gente fica ansioso nesse momento, quando começa ali, olha, vai retirar o seu ingresso. E daqui a pouco você já está esperando o dia para chegar. Aí tem lá o briefing na quinta-feira, que todo mundo espera, que a gente é o preparativo. Então vai todo mundo lá, a gente vai tomar água. A gente faz assim, algumas coisas bem assim para a gente relaxar, para o dia seguinte estar lá inteiro. Não é verdade, dona Nádia? Dona Nádia gosta muito da Barraca do Bexiga para se divertir, né? Mas sobretudo por causa do chopp, né? O chopp que é muito bom, não é verdade? E o chopp é cuidado pelo Jurandir. E o chopp é cuidado pelo nosso animadíssimo Jurandir Gaioto. Isso mesmo. Gente, o que eu posso dizer mais aqui? Posso dizer que você não pode ficar fora dessa. Senhor Armando, como que as pessoas fazem para adquirir, para participar e para comprar o ingresso da Barraca do Bexiga? Tá. Sexta-feira é só aparecer. Só aparecer não paga nada. Só aparecer. Entrada Portas gratuita. Abertas, entrada gratuita. Vai ter cover artístico, mas ele é simbólico. Eu garanto para você. Os preços das pizzas na Barraca do Bexiga são preços de mercado. Então, também já recebi essa pergunta, falar, vai ser muito caro? Não, não é. É o preço normal de mercado. E chopp também, à vontade. Esse não é o nosso foco é fornecer bem. As pizzas da barraca, eu digo que a portuguesa, eu apelidei de Monte Roraima, né? Porque aquele treco assim, pesa... Gente, é deliciosa. E ela é quentinha. É um negócio assim, é impressionante o sabor da pizza. É um negócio assim que você não consegue falar assim, eu vou comer só um pedaço. Deixa a dieta de lado, vai para lá para você se deliciar, saborear uma pizza de qualidade, muito bem feita, uma bebida maravilhosa, um ambiente super descontraído. Quem for, tenho certeza que depois quer voltar. E no sábado, os barraqueiros que vendem os ingressos. Então,
Teu veículo aqui sensacional para vender ingresso. Você tem obrigatoriedade de 10, mas pode Sim. vender 100, não tem problema nenhum. E isso acontece, né? A gente acaba mandando muito. Mas também por Instagram, enfim, as propagandas da barraca estão aí no Instagram. Tem o meu Instagram pessoal, aquele que quiser Vamos procurar. divulgar, vamos falar aqui o Instagram da barraca, o seu Instagram, aqui é o momento da gente... E aquele que quiser comprar ingresso só tem que ir buscar. Um lugar para ir buscar é no Jurandir. Aproveita, olha só, gente, o Picolino fica ali na Cidade dos Carros. Lá no Picolino você tem um chopp super gelado e você pode degustar uma boa pizza. E além da boa pizza, tem lá o joelho de porco, que é sensacional. Você dá uma paradinha lá, estacionamento, super atendimento, tem lá a equipe do Paulo, né, lá pronto para te atender, tem o Bochecha, tem o outro Paulo, enfim, uma super equipe para te atender, e você aproveita e já compra seu ingresso. Então, Picolino é um dos lugares que você pode passar lá hoje e comprar seu ingresso para a Barraca do Bexiga. Onde mais, seu Armando? O ingresso é R$110. Pode ser através do Instagram ou pedir, mas tem que ir buscar. Ou muita gente vai buscar no meu condomínio, eu deixo na portaria, nominada, a pessoa passa lá e pega, faz Pix e está tudo certinho. E vale a pena. Quer dizer, o sábado é um dia só para ingressos e muita gente deixa para comprar na porta. E já aconteceu há alguns anos a gente não tem ingresso. Porque se a gente vender todos os 1.200 que estão na rua, a gente tem que garantir espaço para 1.200. Então, não posso vender adicionais ali para garantir. Criança não paga. Aí pergunta assim, o que é criança? Eu falo, criança, todo mundo sabe quem é criança. Aquele de 16 anos, 17, não é criança, não, mas né? Criança. Mas, enfim, a barraca não tem essa tensão, né, de a ideia é solidariedade, confraternização. O ambiente é esse, o ambiente é bom. Nunca tivemos briga lá dentro. E lidar com 1.200 pessoas, com garçons amadores. E com uma coordenação amadora também. Acho que o único profissional ali é o Jura mesmo, no chopp, né? E ele faz questão de dizer que é o melhor chopp, o melhor jeito de tirar chopp. Então, ali quando chega no horário de 9 horas, às vezes dá uma demorazinha. Nunca a gente tem demoras maiores do que 25 minutos. E aí a gente aproveita para servir mais chopp. Gente, mas quando a gente fala dessa demora, não é que é uma demora que você vai ficar esperando sem fazer nada. Você vai ficar se divertindo num ambiente super agradável. Né? Você conhece muita gente, você vai ver que os garçons estão ali também para interagir. A criançada pode brincar no meio das mesas. Então vai ter um espaço especial lá para a criança. Tudo isso para você poder prestar solidariedade. Então nós estamos falando aqui de doação, estamos falando de ajudar ao próximo, estamos falando da gente levar algo para alguém que precisa muito mais do que a gente. E isso faz parte, né, deve fazer parte desse nosso contexto, da nossa passagem por aqui, a solidariedade, ajuda ao próximo, humanidade, a empatia e tudo isso você vai perceber que tem lá na Barraca do Bexiga. Senhor Armando, eu vou lhe convidar para mais uma aguinha e vou falar com você agora sobre o Minuto Empreendedor e depois eu volto aqui com o senhor Armando para a gente se despedir e falar mais um pouquinho da Barraca do Bexiga, você poder saber onde que você... Se você não anotou, anota aí já onde você passa, compra o seu ingresso, vai participar dia 22 e 23, sexta e sábado. Sexta-feira, entrada gratuita, sábado, aí sim você vai assistir um super show do Vanderlei Andrade, que promete ser aquele showzaço para todo mundo ali brincar, se divertir, se emocionar e também prestar solidariedade. E nesse Minuto Empreendedor, quero aproveitar para falar com você sobre a importância das marcas com uma pegada social. E o que é essa pegada social? É você destinar parte do seu lucro para a sociedade. Particularmente, eu acredito que tudo que nós temos vem da sociedade, nós temos que retornar algo para a sociedade, seja através da sustentabilidade, seja através de uma doação, seja através da solidariedade. Mas o importante é você levar algo, aquilo, parte do seu lucro, você reverter para a sociedade. E não importa quem faz ou quem deixa de fazer, o importante é que cada um faça a sua parte. E eu quero lembrar aqui 2 cases que eu acho super interessante comentar com vocês e dividir com vocês. Primeiro, um case da Reserva que é uma marca de roupa, né, super famosa, a sua sede no Rio de Janeiro, e ela tem um programa super legal que é o 1P, 5P, ou seja, a cada peça de roupa vendida, ela doa 5 pratos de comida. Então, imagine que a cada peça de roupa que ela está vendendo, ela está doando 5 peças de comida. E também quero dividir um outro case super bacana, que é da Warby Parker, que é uma ótica que nasceu no ambiente online, que a cada óculos vendido, ela doa um óculos. Então, imagina que isso é o quê? Isso é solidariedade, é você se importar com o próximo, é você dividir parte do seu lucro. E você que é empreendedor, você que é empresário, que está iniciando o seu negócio, ou que já atua, que tem a sua empresa,
aquilo que nós fazemos de bom, nós colhemos de bom. Então, solidariedade faz parte. Então, uma marca com pegada social, ela presta um serviço à comunidade, ela divide parte do seu lucro e, com certeza, ela passa a ter um marketing institucional grandioso e passa a ser muito mais reconhecida através do seu propósito. Então, nesse Minuto Empreendedor, não deixe de ser uma marca com pegada social. Quero agradecer a sua audiência. Estamos chegando ao final, mas eu não posso deixar de te convidar aqui para a nossa NRF 2025. Nós vamos estar nos Estados Unidos de 12 a 16 de janeiro com a comitiva da FGV, essa parceria entre FGV e IBVV. Nós vamos ter uma super delegação partindo aqui da região norte, se integrando à comitiva, a delegação da FGV, no maior evento de varejo, que é a National Retail Federation, que acontece de 12 a 16 de janeiro de 2025 em Nova York. Lá nós vamos ter encontro com grandes CEOs, ao mesmo tempo vamos ter um roteiro de visitas técnicas e vamos beber da fonte de tudo que é de mais significativo, tendência, macro tendência do varejo. E no mundo dos negócios, quais são as experiências? Esse ano nós tivemos um encontro com o Magic Johnson, tivemos um encontro com o CEO da Target, da Walmart e de outras grandes marcas que levam lá a sua contribuição. E por que é em janeiro? Para que a gente possa efetivamente se reunir com esses grandes CEOs e trazer um pouco da experiência. Então, maiores informações pelo 98425-2384. E outra coisa, se você ficou interessado, quer participar da Barraca do Bexiga, quer ir lá comer uma pizza com a gente, aproveita também esse mesmo número, 98425-2384, e você pode pedir o seu ingresso. Obviamente que esse ingresso é R$110, lembrando que faz parte da solidariedade para que a gente possa ajudar essas duas entidades que mencionamos aqui. E vou voltar aqui com o meu convidado especial, Armando Entes, que é um dos coordenadores, ex-VP da Whirlpool, tem uma passagem muito interessante no mercado e hoje se doa parte do seu tempo para coordenar a Barraca do Bexiga. E a gente vai aqui, senhor Armando, agora no vai e vem, que são perguntas rápidas. Tá. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Eu acho que cérebro. Solidariedade é pensar um pouco no planeta e nos seus parceiros. Barraca do Bexiga? É tudo isso um pouco. É cérebro, solidariedade, atenção com o próximo e um ambiente de doação. Coordenadores da Barraca do Bexiga? São pessoas maravilhosas. Sem eles, sem esses CPFs, a gente não conseguiria rodar a barraca. Qual a lição que a vida lhe ensinou? Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Acho que no meu DNA sempre está uma questão de ajudar o próximo. Sua maior alegria? Meu neto. Quem é Armando Entes? Cara, eu sou um ex-office boy. E carreguei na minha carreira essa marca, assim, né? De brigar, de saber que nada vem fácil, que tudo tem que tomar chuva na rua, tem que sujar o pé. E então, quando eu fui um carreirista, na verdade, e quando cheguei a ser vice-presidente de uma multinacional americana para a América Latina, eu nunca tive o sentimento de cheguei lá, né? Sempre assim, deu certo até aqui, continuo trabalhando até hoje, porque eu acho que trabalho é o que engrandece cada um de nós, né? E se puder doar um pouquinho e ir lá na Barraca do Bexiga, você já está fazendo isso, na verdade. Legal. Quem vai na Barraca do Bexiga tenha a certeza que a gente vai cuidar desses recursos com a maior governança, cuidado, intenção, acompanhamento. Enfim, esse dinheiro vai para o lugar certo fazer a coisa certa. Senhor Armando, muito obrigado. Eu quero aproveitar aqui para dizer que a prestação de contas da Barraca do Bexiga é um negócio impressionante, que é centavo a centavo. A gente recebe o boletim lá, a gente recebe o boletim lá no grupo, tem um grupo do WhatsApp que a gente recebe o boletim, então são todos os dados são ali expostos, assim, é uma coisa muito responsável e muito gratificante. Quero agradecer a sua audiência, dizer para você que nós esperamos você na Barraca do Bexiga no próximo dia 22 e 23, não perca essa oportunidade de estar conosco lá no Clube do Trabalhador, ali no SESI, estacionamento gratuito, na sexta-feira você tem acesso, você não paga nada, no sábado tem um super show do Vanderlei Andrade, e se você quer o seu ingresso, liga pra gente, passa o WhatsApp 98425-2384, ou passa lá no Picolino, ali na Cidade dos Carros, vai lá no Picolino, fala com o Jurandir, tem lá ingresso lá, tem vários ingressos para você poder comprar, para você, sua família, sua namorada, e um detalhe, criança não paga, tá bom, gente? Quero agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer ao senhor Armando mais uma vez pela oportunidade, pelo bate-papo, por esse momento de aprendizado e também de solidariedade. Para você, meu muito obrigado. Até o próximo. Virando Jogo comigo, Marcelo Salum, aqui no Amazonas Atual.